E agora vamos para o Congresso conversar com a repórter Neila Guimarães, que vai trazer não só as notícias de hoje lá no cenário político, mas também fazer um compilado sobre o que aconteceu com o PL do aborto desde a aprovação do pedido de urgência na Câmara. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui nesse momento no Senado Federal, acompanhando tudo que está rolando aqui no Senado, tudo que está acontecendo aqui na Câmara, ainda muita repercussão sobre a aprovação da urgência do PL do aborto aqui no Congresso Nacional. Já já eu falo tudo sobre isso, mas para dar um parecer, uma pincelada sobre o Congresso Nacional nessa manhã, hoje a Comissão da Educação lá na Câmara dos Deputados acabou adiando mais uma vez a aprovação do PL do ensino médio. Mais uma vez esse texto foi adiado, isso porque, de acordo com a relatora, ela devia dar uma olhada, dar uma revisada na questão da carga horária, das horas mesmo, das matérias que são as matérias obrigatórias. Então é um assunto que vem aí sendo discutido já há um tempo, já há mais de um ano, esse assunto da mudança do ensino médio, da carga horária, para que se retome, inclusive, a obrigatoriedade das matérias que são, na verdade, a necessidade das matérias que são tidas como obrigatórias, que aumente, então, a carga horária dessas matérias. Aqui no Senado vai ter também uma discussão a respeito dos jogos de azar, né, um assunto que a gente vem falando bastante, houve bastante discussão sobre isso aqui, inclusive no plenário da Casa, de parlamentares falando que essa história de trazer jogos de azar, de apostas aqui para o país, isso vai facilitar apenas empresários estrangeiros a trazerem os seus negócios aqui para o país, que isso não vai ajudar em nada, por exemplo, o aumento de empregos dentro do país. Essa é mais uma questão que vai ser tratada essa semana aqui no Congresso Nacional. Agora, voltando para o assunto PL do aborto, que foi o que mais repercutiu desde quarta-feira passada para cá, que foi quando foi aprovada a urgência no plenário da Câmara dos Deputados. E para quem não entende desses trâmites aqui no Congresso, a urgência ela é determinada, ela é pautada pelo próprio presidente da Casa. Foi pautada, então, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele que, inclusive, deu uma freada nesse assunto, ele colocou em pauta, então, a votação da urgência, mas agora não se sabe nem quando vai ser colocada em pauta a votação do mérito mesmo do PL do aborto. E como é que foi que tudo isso começou? Isso tudo começou por conta de uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que o STF havia derrubado uma decisão do Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina, havia então entendido que a assistolia fetal deveria ser cancelada como método abortivo após as 22 semanas de gestação. Já a Organização Mundial de Saúde entende que é um dos melhores métodos para que aconteça o aborto, então foi decisão lá do ministro Alexandre de Moraes, decisão do Supremo Tribunal Federal, que se mantenha a assistolia fetal como método abortivo. Então isso chegou como uma bomba aqui no Congresso Nacional. A bancada evangélica entendeu isso como uma afronta e decidiu, então, por continuar esse PL do aborto aqui dentro do Congresso Nacional. A ideia, então, seria comparar o crime de aborto acima de 22 semanas de gestação como o crime de homicídio. Isso aí causou um furor, principalmente nas redes sociais, muita comoção da sociedade, houve várias manifestações em torno do país todo. O presidente da Casa, Arthur Lira, até disse que não necessitava de tanta comoção, até porque havia sido votada apenas a emergência. Para quem não entende, mais uma vez, a respeito dos trâmites, a emergência, a votação do regime de emergência, de urgência, aqui no Congresso Nacional e na Câmara, ela facilita o trâmite desse projeto ser votado, ou seja, esse projeto não tem que ser discutido em algumas comissões importantes, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela pula essa etapa e vai ser votada direto em plenário. Aqui no Senado, isso não soou muito bem. O presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse assunto precisa ser discutido de uma forma melhor, que isso nunca chegaria numa discussão em plenário, já de cara no plenário, e que ele, inclusive, colocaria as mulheres senadoras para discutir esse assunto. Rodrigo Pacheco, que não quis dar a sua opinião sobre esse assunto, mas que disse que sim, estudaria o caso e que voltaria com a sua opinião. Isso, então, repercutiu bastante. Parlamentares, inclusive, estão tirando seus nomes da lista aí de quem assinou o PL do aborto. Várias pessoas dando um passo atrás, inclusive Arthur Lira, que, como eu disse, não se sabe nem quando vai pautar a votação do mérito dessa causa aqui na Câmara dos Deputados. Esse assunto que deve dar uma esfriada, deve dar uma mornada, até porque, como eu disse para vocês ontem, o foco agora entre governo e Congresso é a aprovação da reforma tributária.
Agora, os textos dos textos apêndices, né, da reforma tributária, eles têm que ser entregues pelos grupos de trabalho que foram criados na Câmara dos Deputados antes do recesso branco, que acontece agora em julho, no dia 17 de julho. Então, esse texto tem que ser entregue para o presidente Lula a tempo viável dele poder sancionar, inclusive, a reforma tributária. É o que espera o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que vem aí tentando contornar todas essas bombas econômicas junto do Poder Executivo e aqui no Congresso Nacional. Ainda a respeito do PL do aborto, o presidente Lula, como você bem disse, Rafa, falou mais uma vez sobre isso hoje, em entrevista à Rádio CBN. Ele disse que não é a favor do aborto, mas que ele entende que isso é uma questão de saúde pública e que deve, sim, ser tratado com maturidade. Ele falou sobre o autor da proposta, que é o deputado Sóstenes Cavalcante, que é da bancada evangélica. Sóstenes, que inclusive depois de ter sido muito criticado, propôs que a pena para o estuprador seja maior, que seja uma pena então de 30 anos. Vamos ver, Rafa, como é que isso vai decorrer aqui dentro da Câmara dos Deputados depois de tanta repercussão da sociedade. Você falou que o projeto pode dar uma mornada aí na discussão, mas a gente não quer que essa discussão dê uma mornada na sociedade. A gente viu, inclusive, que a sociedade brasileira repudiou esse PL, então a gente vai continuar discutindo sobre ele. Muito obrigado, Nila, pela tua participação.